Eu achei bem interessante quando terminei de ler esse livro, que eu fui ler uma das notas lá do autor, né? E ele colocou uma das tradições literárias, certo, da China, onde ele se refere a um além burocrático, não sei se você lembra disso, em que o inferno é governado por oficiais corruptos. E cara, eu acho que daria uma sátira muito legal, meu. Nossa, daria outro livro muito bom, uma crítica social. E aí, Glaucia, o que a gente vai fazer aqui hoje? Nós viemos conversar um pouco sobre a Noiva Fantasma. A Noiva Fantasma da Yang Chu. Eu não sei pronunciar esse nome aqui. Eu nem me atrevi a falar, mas já que ele arriscou. E ainda tem a questão da pronúncia, né? Com certeza foi errado. É porque sempre assim, ó. Chu! Yang Chu. Yang Chu. Mas a gente assiste muito dorama, embora não seja um chinês, né, seja um coreano. Sério mesmo. Eu não consigo ainda diferenciar. Eu também não. Mas... Um dos detalhes interessantes que eu vi quando terminei desse livro foi isso daqui, ó. O manual de fazer origami. E eu acho que eu não consigo nem fazer, nem olhando isso daqui. Eles orientam. Ela tem um livro, ela fez, ela até mandou a foto pra mim. Ah, eu não vi, que legal. Eu não tive coragem de cortar, não. Tenho dó. Eu tenho. Bem que é meu livro. Tem vindo aí a treta, né? Se ele quiser, ele compra o livro pra ele só pra cortar. Ideia tentadora. Vamos lá, vamos falar sobre o livro Noiva Fantasma. Só que antes da gente abordar a história do livro, vamos falar um pouquinho sobre o que é a Noiva Fantasma. Embora a gente não vai entrar em detalhes aprofundados, né? A gente vai ficar explicando. Inclusive, não precisa pegar e ficar explicando se vocês vão ler o livro. Eu acho que você é um pouco assim mais rápido, poder fazer resenha, poder falar sobre o que são As Noivas Fantasmas? As Noivas Fantasmas. Na verdade, você ia ser mais rápido pra poder falar, né? Dialogar, como eu disse, eu sou aqui figurante desse canal. Vou falar bem por cima, porque eu quero que vocês descubram mais a fundo através do livro, né? Uhum. Mas quando eu peguei o livro pra ler, A Noiva Fantasma, eu não sabia esperar o que seria uma noiva fantasma, né? Uhum. Porque tem uma animação com o mesmo nome, de A Noiva Fantasma, muita gente deve ter assistido. E eu achava que seguia mais ou menos da mesma fórmula, alguém que morreu e era noiva e queria se casar, enfim. Só que é totalmente diferente. Na verdade, esse termo, a noiva fantasma, existe na vida real. Então a autora se baseou nisso para poder escrever esse livro. O que seria, basicamente? Vamos supor, alguma família perdeu um homem, um rapaz da família, só que esse espírito, na cultura deles, tá? Não conseguiu seguir adiante, não conseguiu atravessar o túnel e ir pra luz branca, não conseguiu. Aí o espírito fica meio conturbado, fica vagueando pela terra. O que eles fazem? Eles contratam, né, uma moça, uma mulher, pra se casar com o nome desse espírito, com esse cara que morreu, na verdade só com o nome, né? Detalhe que nesse casamento, esse casamento ele pode ser feito entre pessoas mortas. Por exemplo, faleceu um parente meu e um parente da Glaucia e, bom, a gente vai casar essas pessoas com uma forma de unir as famílias. Pode ser também entre pessoas vivas e mortas, no caso é representado por um galo, o noivo, né? É tem um galo, eles colocam um galo lá. Imagina que é um negócio estranho, cara. Eu não tenho maturidade pra poder estar num casamento desse, cara. Não tenho. A gente já riu o casamento inteiro. Não, eu não tenho. Aí o galo começa a cantar lá, cara do céu, abafa isso daí. Aí, gente, a gente não tem maturidade pra isso. Continue, Glaucia, eu te cortei. Então, aí nesse caso, a mulher se casando com o nome da pessoa que morreu, dizem que acaba, né, apaziguando esse espírito e ele consegue seguir adiante. Também tem um caso, assim, que o Miquel falou e eu lembrei, de casais que tava noivo e morreu antes de se casar e o pessoal sabia que eles se gostavam, lembra disso? Uhum. E eles casavam os dois, depois de mortos, lembra os dois? Enfim, tem o nome de casados, depois de mortos. Só Também isso. tem esse caso. Enfim, tem muito mais, eu acho que não vem o caso a gente ficar aqui se aprofundando nisso. Lembrando que isso daí é uma cultura um pouco regional, não se limita toda a China. Enfim, pessoal, se vocês estão curiosos sobre essa cultura, eu acho que vocês têm que ler o livro. Eu acho que a gente não pode falar tudo aqui porque, né, eu tô aqui pra incentivar a literatura e se eu ficar falando tudo, né, a gente tá indo num caminho totalmente ao contrário do que é o objetivo do canal. Isso, basicamente é isso. Aí é o que vai acometer a nossa protagonista, Lilan. Ela tem uns 16, 17 anos, né, por aí. Uhum. Ela faz parte de uma família muito pobre. Muito pobre, entre aspas. Agora está pobre. Vocês vão ter que descobrir o que aconteceu pra ele chegar a esse ponto, tá? Não vamos entregar muito da história, vamos só contar o básico por cima. Composta basicamente pelo pai dela e uma ama que cuida dela, né? Como se fosse uma governanta que cuidou dela desde pequena e acompanha ela a vida inteira. Aí o que acontece? Como eles estão muito pobres, ela e o pai dela antigamente foi acometido pela varíola. Uhum. Por varíola. Que tem um significado muito maior aí, certo? Vocês vão entender no aprofundamento da história, que nós não vamos contar aqui. O pai dela tem bastante marcas no rosto, né? E a Lilan foi a única que conseguiu
se sair bem dessa doença. Vocês vão entender por que ela conseguiu. O pai dela guarda essas cicatrizes, mantém na verdade, né? E o pai dela, né, como toda ideia tradicionalista, planeja que elas se casem com o espírito morto de uma família conhecida deles. A Lilan vai adorar? Não, né, gente? Ela tem planos pra vida dela, ela é uma pessoa que ela tem sonhos, e ela vai se casar com uma pessoa que não existe? Embora, sim, o pai dela não forçou ela a isso, ele só jogou a ideia, certo? Só que, a partir do momento que você plantou aquela ideia, fica assim, pô, minha família, né? Ela se casando com esse espírito, ela vai, né, herdar um pouco da fortuna e a família dela vai melhorar a situação. Política, pessoal, política. Quando ela vai pra casa dessa família, né, como uma possível pretendente, né, pra conhecer a família, ver se vai dar tudo certo mesmo, esse relacionamento, ela acaba conhecendo o primo vivo desse carinha que tá morto. Gente, eu esqueci o nome deles agora. É um termina com Ting e outro com Tchau. Tang. Enfim, pessoal, o primo. Ela acaba conhecendo o primo e ela acaba meio que, né, se enamorando pelo primo dele. Ela ganha um relógio que inclusive vai ter muito significado depois. Esse relógio vai ser um elo entre os dois, certo? E o que acontece depois que ela conhece esse primo que ela não sabia nem que ela prima a princípio, né? A princípio ela acha que é um empregado, porque ele tá usando uma roupa simples, ele tá fabricando o relógio lá num cômodo da casa, então ele não tá muito bem vestido. E depois ela acaba descobrindo que é primo. Aí ela fica naquele embate contra ela mesma, porque ela gostou do menino, só que ao mesmo tempo ela quer ajudar a família dela, né? E é uma coisa, gente, é uma coisa muito profunda, dá vontade de contar mais. Esse espírito que ela tem que se casar atormenta ela em sonhos também, porque ele é um espírito chato do caramba. Vai ter um desenrolar aí sobre ela, o primo e o cara. E vai ter um mistério de como o rapaz que morreu, né, que seria o noivo da noiva fantasma, certo? Realmente morreu. Ele já tinha visto a Lilan algumas vezes, certo? Então ele tinha assim, nutria um desejo por ela. Então por aí você vê um emaranhado de coisas e como que a história é complexa, certo? Agora vamos resumir tudo aí, porque acho que a gente não pode ficar enrolando muito nessa resenha, nesse bate-papo. Acontece algo com ela e, como a Glaucia falou, o espírito do noivo dela fica insistindo, né? Para que ela se case com ele. Sim, e ela começa a ficar perturbada. Ela pensa em chamar um exorcista, só que ela não pode chamar exorcista por questões políticas também. E, para resumir bem, de novo, ela acaba tomando algumas medidas drásticas. Que acaba transportando, levando ela para um outro lugar, que é bem tenebroso, que minha língua tá coçando para falar e eu não vou falar, que eu achei muito interessante isso também. Para não ficar muito vago, eu acho interessante dizer que ela não está morta, só que ela também não está totalmente viva. Isso. E ela caminha, na verdade, para a morte. Né? Caminha para a morte, só que, bom, ela tem que evitar isso. Agora, deixa eu parar um pouquinho de resenha para poder falar para vocês sobre o Vale dos Mortos, que foi uma criação da autora, certo? Essa mitologia que ela criou, certo? A respeito da noiva fantasma. O Vale dos Mortos, ele, embora não seja totalmente em verdade, porque ele se baseia, é claro, na cultura chinesa, também na religião budista, taoísta e tal, né? Só que ela teve algumas modificações, alguma acrescentação, ela fez alguns acréscimos aí. Principalmente na parte burocrática. Sim, não tem tanta burocracia. Sim. Então é algo fictício dentro de uma certa realidade. O legal também é que na tradição deles, eu não sei quem sabe, eu vou falar título de curiosidade, que quando as pessoas morrem, eles fazem oferendas constantemente para os espíritos poder sobreviverem, entre aspas, né, nesse Vale dos Mortos, do outro lado. Eles têm que oferecer comida, tem que queimar dinheiro, desenhos dinheiro de em mentira, casas, na verdade, isso. para que possa se recriar lá no lugar onde eles estão, se dá para entender. Um exemplo, o Mikael morre e o Mikael precisa de dinheiro para poder sobreviver no mundo dos mortos. A Glaucia tem que ser sensata o suficiente para poder respeitar essa cultura e queimar dinheiro para mim, porque senão eu vou ser um espírito faminto. Eu tenho que oferecer comida para ele diariamente, ele não come. Eu tenho que queimar a aparência de uma casa, tipo um desenho mais ou menos, carros, o que for, para ele poder ter uma vida lá do outro lado. Senão as pessoas ficam vagueando, viram mendigos lá do outro lado, espíritos. Isso é bem representado, inclusive no começo, quando que a Lilan chega neste outro lugar aí, ela começa a se deparar com essas pessoas, né? Que ela começa a ser perseguida, eles começam a mendigar para ela porque ela tem alguma coisa, né? Ela ganha um cavalo no outro mundo, certo? Ela foi instruída por alguém antes dela entrar nessa condição, porque a pessoa previu isso.
E, bom, ela, né, tem um certo auxílio, assim. Ela passa por traições, ela tem que voltar Pra família dela. pra família dela. Tem romance, claro. Acaba meio que... Não é forte, mas subjetivamente tem um triângulo amoroso. Uhum. Só que não é que é um triângulo amoroso. É que, de acordo com o que vai tendo as descobertas em relação à morte do noivo fantasma dela, do noivo morto, na verdade, então ela acaba descobrindo algumas verdades, e ela começa a ter dúvidas sobre aquilo. E ela acaba conhecendo um ser, que é explicado no livro, que na verdade é até interessante sobre ele, porque ele já foi retratado em outras histórias. Sim, E sim. em cada história, esse personagem é muito importante. Em cada história ele é retratado com um nome, ele tem vários nomes, né? E ele foi determinado para aquela história de uma forma. Vocês vão ler e vocês vão descobrir que é um personagem muito importante também. E ela acaba também meio que... Inicialmente ela não entende aquilo que ela tá sentindo, a ligação que ela tá com ele. Aí, enfim, vocês têm que ver o desenvolvimento da história. É muito bem feito também, né? Aquela coisa de relacionamento papum. Apesar de que com o primo lá foi uma coisa meio quase instantânea, né? Agora, deixa eu falar pra vocês. Aparentemente a gente pegou, tava fazendo uma resenha, cortou e começou a dar a nossa opinião aqui. Certo? Eu acho muito complicado falar desse livro sem dar spoiler. Eu acho que vocês têm que ler. Eu acho que não seria muito interessante a gente chegar aqui e ficar falando e contar toda a história pra vocês. Contar o que vai acontecer com a Lilan, como que ela pegou o reparo nesse mundo, qual vai ser o destino dela, o que aconteceu com o primo, o que aconteceu com os tios, enfim. Pessoal, leiam o livro. Tá? É um livro assim, meio que parado, né? Até parado. Né? Só que, em relação à cultura, eu acho que é um livro muito rico. Certo? Então, se compensam, essas partes se completam. Porque assim, é parado, mas por outro lado eu tenho que pegar e lendo, fazendo pesquisa para poder entender o que é aquilo, o que é isso. A curiosidade vai fazendo você querer ler. Sim. É que ele é um livro que a história ela anda devagar, na verdade. Né? Não é tipo, cada capítulo tem acontecimentos, ela anda devagar. Porque menciona bastante trajes, instrumentos musicais, tudo da cultura. Até o modo deles de locomover. Na hora que a gente tá lendo, a gente quer saber como que é, então a gente para pra pesquisar. Inclusive, teve uma cena em relação aos personagens lá que estavam tocando determinados instrumentos. Você acredita que eu depois fiquei... Eu tô assistindo direto músicas da cultura chinesa, inclusive com um instrumento que parece um violino de uma corda só, e tem outros lá que inclusive eu já conheci assim, de vista, só que eu não sabia o nome dos instrumentos, agora eu não tô lembrando, não sei como é que pronuncia, mas eu tenho aqui meu celular aqui nos vídeos do YouTube, eu acho que vou até deixar aqui o nome dos instrumentos, certo? E eu assisto vídeos, acompanho agora, inclusive youtubers, músicos aí que tocam esse instrumento, é muito massa. O que você achou, Glaucia? Tem um som assim bem legal, né? Tem um som diferente, que a gente tá acostumado a violão... Sei lá, a gente tá acostumado a instrumentos. Eu acho que é uma coisa tão específica, você pegar e ver esse tipo de coisa na televisão. Eu, pelo menos, não tenho tanto acesso à televisão. Eu também não assisto muito televisão ao ponto de conhecer essas coisas na TV, em séries, né? Eu não sei que você assiste uma série específica, mas eu gosto de pegar e encontrar na literatura, de conhecer esse tipo de cultura, conhecer esse tipo de assunto, de tema na literatura. Pô, eu li mês passado, mês atrasado, o livro do Afeganistão, pô, conheci tanta coisa, e agora esses livros... E também esse livro aí do Meu Fantasma. É muita coisa, muita informação numa hora só. Você acaba esquecendo um pouco do que você aprendeu, um pouco do que você conheceu. Mas sempre sobre uma coisa. Sobre uma coisa lá na música, sobre uma coisa na política, sobre uma coisa na religião. E aos poucos a gente vai construindo um acervo enorme na nossa mente. E vai ser adaptado e virar série. Pela Netflix, né? A questão é, vai estar no Brasil? Que o único serviço de streaming que eu pago, Netflix, Amazon Prime. A questão é, nenhuma série que eu assisti está nesses dois serviços. Esse vai estar na Netflix. Mas, vem pro Brasil? Aí é um problema que só saberemos quando... Mas acho que provavelmente se sair na Netflix, sai no Brasil. E provavelmente eu vou assistir legendado, porque eu acho tão estranho você pegar e assistir... Esse tipo de idioma dublado. Sim, coisa da cultura assim, oriental, assim... Eles têm uma expressão, assim, a forma de falar muito diferente. E quando você pega, vê aquela dublagem, você fala assim, meu, que merda que é essa? Não bate com a expressão. E vocês vê eles, porque eles falam meio exaltados, né? Meio gritando. Meio expressivos, acho que essa é a verdade. Então... Combina bem, eu já tô acostumada a ver, eu só adoro mesmo fazer isso deslegendado. Já acostumei, a gente costuma, é questão de costume. Então, Glaucia, eu acho que é isso. Sobre esse livro aí, eu gostaria de ler mais livros do autor, não sei se o Dark Side vai trazer.
Certo? Mas se Não você- sei se tem mais aqui também, é outra questão aqui, né? Mas vocês, se vocês souberem, né? A gente tem vários inscritos que leiam sobre outras culturas. Se vocês souberem indicar pra gente. Sim, por favor, deixem aqui livros nesse sentido. Eu gosto bastante de explorar culturas diferentes na literatura. Então pode deixar aqui indicar tudo pra indicações. Provavelmente eu vou até colocar na minha lista. Se eu não colocar na lista, se quiser indicar pro potinho de livros que eu sorteio nos livros do mês, pode deixar que vai ser um prazer ler esse livro, indicação de vocês. Vou deixar o link de compra aqui dele, tá? Pra vocês. Espero que a gente tenha atiçado a curiosidade de vocês. E esse papel na sua mão? Esse povo o dia inteiro. É o papel que eu tava secando minha maquiagem, porque tá muito calor. Ah, tá, entendi. Espero que vocês tenham ficado com vontade de ler, gente. Se vocês já leram, vamos conversar aqui embaixo. Se não leram, me conte se vocês ficaram com vontade. Né? Ou se não se interessaram. Tem gente que não gosta também, né? Não gosta, não gosta. Nos sigam nas nossas redes sociais. Sim. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu espero mesmo. Tá? Vamos conversar aqui embaixo. Conversa aqui com a gente. O que vocês acharam disso que a gente contou pra vocês. A gente não conta quase nada ainda, pessoal. É muita coisa pra poder falar em um vídeo só. Muita Eu acho que coisa. esse vídeo deve estar com quase 20 minutos já. Infelizmente, não tem o que fazer. Mas Mas aí. é isso. Até o próximo vídeo. Até.